Rede Conexão Jovem veio comemorar os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. E você é nosso convidado especial para prestigiar esse evento. Venha conosco! E estou aqui com o Beto. E eu queria fazer algumas perguntas para ele. E qual a importância do ECA hoje? A importância do ECA, desde a sua criação, é o marco legal de garantia, real dos direitos das crianças e dos adolescentes, que são direitos que no decorrer desde 88 vem cada vez mais se ampliando, se qualificando em suas garantias. Então o ECA hoje ele é extremamente importante para a sociedade brasileira garantir os direitos de crianças e adolescentes. Ok, e quais foram as principais mudanças que ocorreram nesses 25 anos? Bem, olha só, a gente pode destacar várias mudanças. Eu acho que as mudanças mais circunstanciais foram as mudanças que colocaram na pauta do Estado brasileiro o cuidado, o acompanhamento àquelas violações de direitos. Então, se a gente pegar, por exemplo, exploração sexual de criança e adolescente, a cada dia o Estado tem mais subsídio oferecido pelo ECA para que o mesmo consiga, com a inovação social, também ir se inovando para poder garantir com que as crianças e os adolescentes não tenham seus direitos violados, principalmente na questão da exploração sexual. E aí tivemos outros, nós tivemos o direito de creche, que a cada dia está sendo, isso ainda falta muito, mas cada dia o Estado vem garantindo mais vagas de creche. Nós temos direito à educação, à escola, que hoje existe a lei que a partir do ECA foi criado, que é a obrigatoriedade do Estado garantir o ensino fundamental, e hoje já tem até 4, 5 anos já garantindo vaga na escola. Então, as vagas na escola do ensino fundamental é obrigatória, 100%, tanto é obrigatório para a família como é obrigatório para o Estado e para a sociedade garantir esse ensino. Nós temos o direito de aprendizagem, que são os adolescentes, ter possibilidade de trabalhar na qualidade de aprendiz. Então, isso a gente dá uma resposta ao trabalho infantil, à exploração do trabalho infantil que ainda existe no Brasil. Então, o ECA deu possibilidades para que o Estado, aí dentro das suas esferas, seja ela no Executivo, no Legislativo e no Judiciário, fizesse uma junção aí de garantia e defesa de direitos. E aí formando a possibilidade de formar um sistema de garantia de direito mais forte, mais robusto para esse enfrentamento. O que mudou nesses últimos 25 anos do ECA? Olha, fazer uma síntese do que mudou numa palavra, numa frase é um pouco difícil, Eu tive o privilégio de integrar o primeiro CDCA, o primeiro Conselho de Defesa da Criança e do Adolescente, e a sociedade como um todo mudou. À medida que você teve uma grande mudança nas formas de comunicação entre as pessoas, na forma de participação das crianças e dos adolescentes, você teve uma mudança que, infelizmente, nós, nessa era de transformações muito rápidas, nós não conseguimos prever. Então, quando o ECA foi promulgado, foi sancionado, a realidade social é diferente do que é hoje, razão pela qual você tem uma grande discussão em torno da validade do ECA em alguns aspectos, como a questão da maioridade penal que está em discussão. Então, o que falta para o ECA hoje? Faltam algumas coisas que vocês querem fazer, mudanças que vocês pretendem fazer? Não, falta, hoje falta muita coisa, Então o ECA, ele deu a possibilidade de se estruturar, Por exemplo, estruturar as medidas socioeducativas, ele deu essa possibilidade. Agora, a questão da gente
garantir a execução das políticas públicas, aí é uma outra esfera que o ECA só não deu conta, né? Por quê? Porque depende das outras vontades políticas, e isso é vontade política do Executivo, do Legislativo e do próprio Judiciário, né? De fazer garantir as políticas públicas. Então, desde 88, o ECA veio pressionando, e a sociedade acolheu o ECA e pressiona o Estado para que isso aconteça, mas hoje a gente tem muitas falhas ainda. Então, repetindo aqui, dentro da coisa, a aprendizagem, deu o direito a aprendizar, mas não temos a totalidade da aprendizagem para os adolescentes. Então, tem adolescentes que ainda se submetem ao trabalho infantil. Nós temos, por exemplo, as medidas socioeducativas, que a gente tem possibilidade dessas medidas socioeducativas serem cumpridas em sua plenitude, não é. E isso leva o quê? Leva a sociedade para um clamor e um aproveitamento dos políticos brasileiros de reduzir a maioridade, dizendo que vai reduzir a violência, né? Então, você tem uma série de situações que a lei por si do ECA não ia dar conta de cumprir. Ela favorece. E esse favorecimento, aí as outras partes da sociedade, os poderes políticos e tal, tem que se unirem para poder fazer isso. E aí são questões orçamentárias, são questões de logística, são questões estruturais mesmo. E aí, essa é a situação que a gente precisa. Então a gente precisa garantir creche para todas as crianças que dela necessitar. Nós precisamos garantir o serviço de convivência, fortalecimento de vínculo para todas as famílias que dela, da assistência social, precisar. Nós precisamos garantir a política de educação, principalmente para o adolescente, para o jovem, de ensino superior. Então tem uma série de políticas públicas que elas acontecem, não atende um percentual significativo e precisa serem garantidos, porque isso é os dois direitos que o adolescente tem, que está lá na lei do ECA, né? Na lei que o ECA é fundamentado, entendeu? Ok, você tocou em um ponto importante, que é sobre a menoridade penal. O que mudou na Constituição no ECA sobre isso? Não, o que mudou no ECA desde lá, com a questão da maioridade penal, é exatamente que deu a possibilidade das medidas socioeducativas. Então nós temos medidas socioeducativas em meio aberto e medidas socioeducativas de privação de liberdade. Essas duas medidas, o adolescente e a família, está sob a tutela do Estado, principalmente a privação de liberdade. Se ele está sob a tutela do Estado, o Estado tem a oportunidade de fazer por aquele adolescente, por aquela criança, por aquele adolescente, no caso da medida socioeducativa é o adolescente, fazer com que aquilo que ele falou lá atrás, que ele refaça aquilo e faça com que esse adolescente ele se ressocialize. Agora, a questão para ele, como ele ressocializar, aí a medida socioeducativa precisa funcionar na íntegra. Se é de internação, enquanto o adolescente está lá, ele tem que ter escola integral, ele tem que ter todas as oportunidades de profissionalização e ele tem que ter a possibilidade de vivenciar ali situações de cidadania. Saindo de lá, ele já tem que receber uma família já assistida pela assistência social, se for o caso, já com emprego garantido, com qualificação, para que ele não encontre a mesma realidade, Porque se ele sai das medidas socioeducativas, seja ela de meio aberto ou meio fechado, e encontra a família naquela mesma situação, ele vai rescindir. E a reincidência dele leva a sociedade, o próprio Estado, a achar que eu tenho que reduzir e manter mais tempo aquele adolescente preso. Então, manter mais tempo ele preso, é essa a nossa necessidade? Mas será que 3 anos não é suficiente para fazer a ressocialização? Para fazer com que esse adolescente ele siga um outro caminho a partir do momento que ele saia da medida socioeducativa? A rede fora, a rede das políticas públicas precisam funcionar. Então não adianta o menino sair da medida socioeducativa e ele chega na escola e ele não é acolhido na escola. Então ele vai ficar fora da escola. Não adianta ele sair das medidas socioeducativas ou mesmo nem entrar para as medidas socioeducativas se as políticas públicas não funcionarem. Se não funcionou a política pública, ele tem um percentual sim de chance de entrar na criminalidade, de cair em alguma situação que o leve ao sistema socioeducativo. Levou ao sistema de medida socioeducativa, para sair de lá ele tem que ter todo esse preparo. Então, assim, não dá pra gente pensar, se eu não garantir nada disso, se o Estado não garantiu, a sociedade não garantiu, eu pensar em dar uma punição maior para esse jovem, porque ele vai entrar com 15 anos, vai ficar, digamos que ele vai ficar 10 anos, ele vai sair com 25 anos, 25 anos ele vai continuar cometendo crime, porque isso não é o fundamental para que ele consiga se reinserir na sociedade, consiga ter um trabalho, consiga ir para a escola e consiga se realmente adquirir o seu processo normal de cidadania, como qualquer um tem o direito. Entendeu? Acha que falta hoje no ECA?
Olha, eu entendo que tem que se esclarecer muito mais, porque o ECA passa muito só os aspectos do direito do adolescente e os deveres do adolescente. O adolescente não tem que estudar, o adolescente não tem que participar da sociedade de maneira construtiva, ele pode fazer o que quiser e ser defendido dos seus direitos, ele pode se dar ao luxo de te agredir e quando ele vai receber uma coisa, ele fala, não faça isso porque eu sou menor de idade. Então, o segundo passo que tem que se dar é a conscientização também dos deveres, principalmente dos adolescentes. Ok, tá obrigada. Bom? Ok, e o que os jovens podem fazer para contribuir? O que a sociedade deve fazer é exatamente atuar no controle social. Né? O que é o controle social? É exatamente a sociedade ser vigilante daquele sistema de garantia de direitos para que o adolescente realmente sofra e receba todos aqueles direitos que ele tem, que é garantido por lei. Eu faço parte do movimento Supernova, do Fórum da Criança e Adolescente de São Sebastião e do Comitê Consultivo, representando a cadeira de Mulher e Equidade de Gênero. Bom, a gente tem muita coisa para falar sobre os 25 anos do ECA. Que essas leis, esse estatuto foram que deu visibilidade para os adolescentes e para as crianças, claro. E a gente tem muita coisa para falar sobre os avanços, sobre os conceitos estelares, sobre a teoria das medidas socioeducativas, que não está sendo implementada também do jeito que deveria ser na teoria. E acho que a gente tem que estar sempre lutando cada vez mais para estar implementando tudo que está ali no ECA, porque ainda tem ainda tem as crianças que ficam sem creches, ainda tem as crianças que não têm, todos os adolescentes não têm vaga nos programas de aprendizagem. Ainda tem muita coisa para se fazer. E também tem um número muito reduzido de programas de cultura, de educação nas cidades. Eu tenho como exemplo um convênio que é da minha cidade, São Sebastião, que está até hoje tramitando e tudo, que teve 9 anos que foi fornecido esse convênio e foi cortado. E eu acho que a gente tem que estar cada vez mais lutando para estar aumentando esses convênios e para estar continuando os que foram feitos. E é isso. Também sou o Zeca e também sou o Carlos, tenho vários apelidos. Verdade? Zeca, eu tenho 13 anos. Você é do conselho? Primeiro eu sou do movimento Supernova, que é um movimento lá de São Sebastião. A gente meio que promove cultura e arte a gente meio que vive uma vitrine para os artistas. A gente faz saraus, várias atividades artísticas e culturais lá na cidade de São Sebastião. E eu também sou do G27, do CDCA, do Conanda, que o G27 são 27 estados no Brasil. Aí com um representante de cada um, eu represento o DF para organizar essa conferência. Novo para mim saber que tem alguém da nossa cidade nos representando e eu queria saber o que podemos fazer para cumprir os nossos direitos. Cumprir os nossos direitos em que sentido? O que devemos fazer para conseguirmos os nossos direitos? Já que são muito vários. E ele tem que fazer algo pela gente, algo mais. A gente tem que mais que forçar ele a isso, de algum modo. E também eu tava vendo isso. Eu tenho um zine, sabe, um fanzine, um jornal sobre, chama-se Gazeta do Oprimido. E lá eu falo, ele trata meio que da escola, assim, lá eu falo um pouco sobre o que eu acho da escola, assim, que na verdade é um tanto opressora ela. Eu até falei no Conexão Jovem com o Sebastião, eu falei um pouco disso. E daqui a pouco eu entrego pra vocês. Tá, como na reunião nós ficamos sabendo que você vai falar e eu gostaria de saber o que você falaria lá. Eu fui o primeiro convidado pela Noemi para representar o Conanda. Vou falar um pouco sobre, primeiro vou falar sobre o movimento cultural Supernova, falar sobre o CDCA, sobre o Conanda,
falar também um pouco sobre meio que, por exemplo, eu estou representando os jovens, mas muitos dos jovens, os jovens que precisam ser ouvidos estão meio que sem voz, e eles não sabem, eles estão à mercê do que a periferia proporciona para eles, e os pais estão trabalhando, a escola ela meio que não faz o que deveria fazer, principalmente que ela é meio escassa e também ditatorial, hierárquica e opressora. Não, por favor, olha pra câmera, com certeza. E também, que também é o que o Conexão Jovem faz, ele meio que ajuda o jovem, ele auxilia o jovem e dá acesso e oportunidade de fazer determinadas coisas. Obrigada. Mais conhecido como Zeca também. Eu vim lá de São Sebastião, que foi um pouco perto daqui também. E vim representando o Conanda e pela Noemi, que me convidou para estar aqui hoje com vocês. Primeiramente, eu queria falar um pouco sobre... Primeiramente, eu quero pedir perdão, porque eu nunca costumo falar muito em público, então me perdoem por qualquer erro que eu cometei aqui. Eu vou falar um pouco sobre o movimento cultural lá de São Sebastião, que quando eu nasci, assim, meio que meu pai, com os colegas dele, fundaram o movimento cultural Supernova, lá de São Sebastião, o qual eu faço parte. E é meio que quando eu nasci, assim, eu já nasci dentro do movimento, junto com o movimento. Então, desde quando eu nasci, eu venho fazendo parte do movimento cultural, faço parte desse meio artístico. E a gente organiza saraus e promove eventos, meio que uma vitrine para alguns artistas, para que eles possam expressar assim, o que eles sentem, com música, poesia, teatro, dança, audiovisual. E depois de um tempo no movimento cultural, eu cheguei no FDCA, que é o Fórum de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente lá de São Sebastião, no CDCA e no Conanda depois. E fui eleito para fazer parte do dia 27, que são 27 estados um representante dos 27 estados do Brasil, e eu fui eleito para representar o DF para a gente organizar a 10ª conferência. E hoje eu tô, e também eu passei a meio que representar os alunos adolescentes daqui do DF. Mas é como se, bom, eu posso, vamos dizer que eu represente eles, assim. E muitos deles não, eu posso representar, quando alguém representa, quem precisa de voz também meio que fica sem voz. Meio que muitos adolescentes lá de São Sebastião, da periferia de Brasília, eles ficam meio que à mercê, assim, eles ficam sem voz, principalmente na escola também, porque a escola, do lugar de onde eu venho, da periferia de Brasília, principalmente em São Sebastião, as escolas são uma coisa séria, sério. Vejo orações e mais orações, vejo elogios e reclamações, vejo a liberdade, vejo condições, vejo a verdade, vejo ilusões. São 3 rounds, 3 sinais. No primeiro, nocaute. O segundo, jamais. Está tudo perfeito e seguro até um barulho surdo ensurdecer nossos ouvidos surdos e desfazer a paz silenciosa feita do barulho incessante no ar. Tocam minhas costas como a me empurrar. Acabou a ilusão, é hora de voltar. Entrar na minha cela azul e meus companheiros de prisão. Um carcereiro tenta me empurrar informação. E é uma tortura. Querem me forçar a pesquisar, a criar, a estudar. Quero produzir teatro, tenho que fazer trabalho. Quero compor melodia, mas só saio meio-dia. Quero no skate andar, tem dever para terminar. Eu quero poder.
nos motiva a dizer que nós, enquanto secretaria, queremos sim fazer esse atendimento assim tão pronto, né? Mas é a pergunta que nós nos fazemos todos os dias: como é efetivamente que a gente consegue, né, com as armas que nós temos hoje, com boa vontade, mais boa vontade do que armas, traduzir ou colocar à disposição das pessoas que nos buscam, que chegam a nós, esse direito de tão pronto, né? Esse vai ser a indagação que vai ficar para nós todos pensarmos.